tarde a todos, meu nome é Catarine, sou aluna de mestrado do MDCC, ingressa do semestre de 2019.1, com pesquisa na área de engenharia de software. A pesquisa tem como objetivo de estudo a migração de uma aplicação forense para a arquitetura orientada a microserviços. Aqui temos a agenda desta apresentação. Iniciaremos pela apresentação da ferramenta forense a ser migrada, passando pelas definições de microserviços e os processos de migração. Por fim, apresentaremos os resultados esperados, o cronograma de execução das atividades, finalizando com as referências utilizadas. O IPED, que é um acrônimo para Indexador e Processador de Evidências Digitais, é uma ferramenta forense open source de linha de comando desenvolvida pela Polícia Federal. Ele foi desenvolvido em Java e foi pensado originalmente para indexar os relatórios do FTK, que é outra ferramenta forense utilizada na Polícia Federal. Atualmente, ele apresenta diversas funcionalidades presentes em softwares forenses comerciais, que foram sendo utilizados pela comunidade, transformando-se em uma alternativa eficiente e de código aberto na maioria dos casos. Além disso, é multiplataforma, tendo sido testado em sistemas operacionais Windows e Linux. Os casos gerados por ele são portáteis e possíveis de visualizar em dispositivos removíveis, o que facilita a visualização em fóruns ou em varas de justiça, onde não se tem acesso a equipamentos de alto desempenho como são necessários para realizar a perícia. A interface de análise é integrada e intuitiva, tem alto desempenho multithread, suportando casos com grande quantidade de dados. A documentação informa que tem relatos de até 135 milhões de itens. Suas principais vantagens em comparação com outras ferramentas forenses são a alta escalabilidade, que possibilita o processamento de dados em vários computadores, a alta velocidade de processamento, que é superior a 300 GB por hora e permite a análise de forma simultânea em até 100 dispositivos diferentes. Cálculo e consulta à base de hash. Essa função possibilita a identificação de arquivos duplicados. A categorização, que permite a organização dos dados por meio de uma classificação por tipo e formato de arquivo. A detecção de criptografia, que identifica automaticamente os arquivos codificados em diferentes tipos, como PDF, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR e 7Z, entre outros formatos. A extração e exportação de arquivos. O programa permite a exportação e extração de arquivos de interesse durante o processamento de dados, para incluir informações do laudo pericial ou relatório de análise. Após a análise, o programa dispõe de recursos para a geração de relatórios de fácil leitura com os resultados obtidos. Identificação de nudez. Essa funcionalidade contribui com investigações relacionadas aos casos de pornografia infantil. O programa realiza análise e exames que detectam a nudez em imagens. Indexação. Permite a pesquisa por palavras-chave dos dados coletados. A ordenação, filtragem e destaque de itens. Possui funções de ordenar, filtrar e atribuir marcações nos arquivos resultantes da análise. A portabilidade, no qual o sistema pode ser executado em diferentes locais e dispositivos, como discos rígidos externos, pendrives e mídias ópticas. O processamento em batch, que é o processamento e extração de dados de modo automático, sequencial, em qualquer dia e horário. O software permite enfileirar todos os materiais que precisam ser analisados, reduzindo assim o tempo de paradas para inserção de novos dados no sistema. O reconhecimento óptico de caracteres, que localiza palavras em imagens e permite a pesquisa e a indexação dos dados contidos no arquivo. A recuperação de arquivos apagados por meio do recurso de Data Carving recupera mais de 40 tipos de formatos de arquivos que foram deletados nos dispositivos analisados. A visualização integrada de arquivos, que permite que o perito visualize a evidência sem ter que sair do sistema IPED. E por isso mesmo já foi utilizado em casos mundialmente conhecidos como a Operação Lava Jato, onde trabalharam 100 peritos a respeito de mais de 4.000 dispositivos digitais
totalizando cerca de 1,2 milhões de gigabytes de dados. Na imagem, podemos ver a tela inicial do iPad, onde vemos as seções de filtragem, as categorias indicadas por A, a listagem dos dados marcados por B, os marcadores adicionados pelos peritos em C, a localização dos arquivos representado pela letra D, e na seção E temos a pré-visualização em diversos formatos dos arquivos. Os principais problemas da ferramenta são a grande quantidade de dados que o mesmo processa, a grande quantidade de dependências e subdependências no repositório Maven anexado ao projeto. Em casos maiores, como o da Lava Jato, é necessária a divisão do caso entre vários peritos, tem pouca adesão dos colaboradores, devido à falta de domínio na linguagem utilizada. São necessários mais testes de compatibilidade. Agora vamos a uma definição de microserviços. Microserviços são definidos por Carvalho em 2018 como um conjunto de serviços autônomos, independentes e autocontidos, nos quais cada serviço tem um único objetivo, é pouco acoplado e interage para criar uma aplicação distribuída. Para salientar as vantagens e desvantagens dos microserviços, é necessário compará-lo com arquiteturas monolíticas tradicionais. No lado A da figura, temos a arquitetura monolítica, classicamente composta por 3 camadas: a interface do usuário, responsável pela visualização, a camada lógica de negócio, onde são definidas as regras de funcionamento da aplicação, e a camada de acesso aos dados. Camadas estas que podem ser distribuídas ou não. No lado B da figura, temos uma representação genérica da arquitetura de microserviços, onde existe uma interface de usuário que acessa diversos microserviços, que por sua vez podem acessar outros microserviços ou bancos de dados que podem ser compartilhados ou não. As vantagens da arquitetura monolítica. Ela gera um único executável, as mudanças de regras de negócio são mais facilmente implementadas, porém as alterações afetam toda a aplicação. É mais fácil de haver sobrecarga da IDE e do web server que a suporta. Os testes completos são facilmente orquestráveis e possuem baixa complexidade de distribuição e operação. Já os microserviços geram vários executáveis, um para cada microserviço que foi implementado. Também facilita os testes individualizados e o desenvolvimento escalável. O gerenciamento de dependências é simplificado, pois há menos dependências por microserviço. O downtime é reduzido relacionado ao deploy da aplicação. A arquitetura facilita a troca de tecnologia, pois são compartimentadas. A independência das equipes e os testes otimizados e mais rápidos. Mas por que migrar para a arquitetura de microserviços? Newman declara que com a arquitetura de microserviços é possível entregar software mais rápido, testá-los e ainda utilizar tecnologias novas devido ao desacoplamento, o que permite mais liberdade de reação e tomada de decisões diferentes, permitindo responder a mudanças inevitáveis, que impactam todo o código. Por se tratar de um projeto open source, a possibilidade de contribuir para o projeto na linguagem de seu domínio seria um atrativo para a colaboração, além de permitir o uso da tecnologia, que apresenta mais benefícios para a funcionalidade em questão. Tem escalabilidade, o que permite que, de acordo com a demanda, novas instâncias possam ser inicializadas a fim de atendê-las. A separação funcional e o desacoplamento permitem a evolução de funcionalidades de forma separada. O desacoplamento também permite a reusabilidade. Porém, os microserviços também têm muitos desafios, como o Dragone em 2016 apresentou. Os arquitetos de software devem mudar a maneira de pensar o design de sistema para que seja possível se adequar à arquitetura de microserviços. As complexidades dos sistemas distribuídos, que incluem o teste simultâneo, serão mais difíceis de serem executados. A necessidade de escalar sistemas diferentes e garantir que os microserviços sejam resilientes entre si. Os processos de migração. Selecionamos 3 métodos de migração e elencamos as vantagens e desvantagens de cada um deles.
O primeiro, que é a técnica de Lefkowitz et al. 2016, foi capaz de identificar e classificar todos os subsistemas, criar e analisar o gráfico de dependências durante a avaliação e ação das tabelas em subsistemas de negócios que necessitem de acesso apenas ao código-fonte e o modo de banco de dados. Suas desvantagens são a necessidade de um esforço adicional para migrar os subsistemas para um conjunto de microserviços, como os que dividem as mesmas tabelas, os microserviços que representam uma operação que é sempre executada entre outros. Já a técnica de Knott, em 2018, estabelece interfaces de plataformas bem definidas, baseada nos contextos limitados do domínio subjacente, melhorando a capacidade de evolução da aplicação, reduzindo o número de pontos de entradas e impedindo o acesso a componentes internos, movendo funcionalidades não clientes para componentes separados e eliminando partes redundantes e obsoletas do aplicativo. Sua desvantagem: certas partes do aplicativo não podem ser modernizadas usando a abordagem apresentada. Em particular, algumas interfaces do usuário, baseadas em tecnologias altamente proprietárias, carecem de meios para a abstração do serviço. Já o processo de migração com a abordagem de Shen et al. Em 2017 pode ser dividido em pequenas etapas. É possível parar e restaurar com segurança. A desvantagem é que o processo de migração é muito longo e trata-se de uma maneira muito formal e sem medidas para qualificar o processo de migração. Após a análise das estratégias de migração, foi identificado que a estratégia de Lefkowitz em 2016 é a que melhor se aplica à migração do IPED, devido à característica do código-fonte possuir uma divisão aproximada de quais seriam os microserviços a serem implementados. Além disso, a criação do gráfico de dependências facilitaria a visualização e estruturação da arquitetura orientada a microserviços. Apesar disso, alguns subsistemas dividem tabelas entre si, o que necessitará de uma atenção extra. Já o método de Knott também seria viável, porém seria mais complicado portar o código que apresenta os padrões arquiteturais DAO e MVC, o que dificultaria a migração para o padrão Facade. Já o método de Shen é viável, porém o processo é muito longo e formal. Além disso, não apresenta técnicas de medição. Agora, vamos definir os próximos passos. Inicialmente, é necessário uma análise ainda mais minuciosa das estratégias de migração, a fim de avaliar quais as funcionalidades que são possíveis de migrar. O segundo passo seria a decisão da estratégia a implementar. Após a análise, será possível determinar a estratégia que melhor se adequa. Terceiro passo, definir a prioridade das funcionalidades a serem migradas, para que sejam executadas primeiramente. Quarto passo, definir as etapas de migração, verificando as pendências e dependências da migração. Quinto passo, fazer a refatoração do código-fonte, onde se inicia a parte prática da migração. Sexto passo, aplicar as métricas de avaliação para verificar os reais ganhos pós-processo de migração. E o sétimo e último passo, analisar os resultados obtidos depois de todo o processo. Cronograma. O cronograma foi dividido em duas áreas, a de pesquisa e os componentes curriculares. Na pesquisa, temos as tarefas revisão bibliográfica, escrita da dissertação, análise do sistema IPED e migração para microserviços. Todas essas atividades já foram iniciadas. Também temos nos marcos das apresentações de qualificação, proposta e a defesa do mestrado que ainda acontecerão. Nos componentes curriculares, temos as disciplinas que já foram feitas e engenharia de software, que está em andamento. Nas atividades, já declarei a proficiência em língua inglesa e estão sendo cursadas o estágio da docência e a qualificação. A proposta de dissertação ainda estão pendentes. E, por fim, aqui estão as referências que foram utilizadas nesta apresentação. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, meu e-mail é catarindoamaral@great.ufc.br.